Boa tarde, galera esperta, canal Educação. Tudo em paz por aqui, meu povo. Segundão, prazer imenso, gratidão oceânica pelo nosso reencontro. Tudo em paz, meu povo, tudo tranquilão? Maravilha! Galera esperta, hoje nós vamos dar uma passeada aí nesses movimentos musicais aqui pelo Brasil, tá bom? Vamos ter uma visão especial aí para os secos e molhados. Falaremos também sobre a Tropicália, beleza? Lembrando que essas novidades do século XX, elas são marcadas por um contexto global. Lembre-se que o século XX, nós temos as grandes guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra. Então, o mundo inteiro vai literalmente entrar numa nova forma de comunicação. Então, coisas que aconteciam na Europa começam a chegar aqui no Brasil mais fácil ou mais rápido. Coisas que aconteciam nos Estados Unidos chegavam aqui no Brasil mais rápido. Na Inglaterra, chegava aqui no Brasil. E nós vamos ter influências de fora para dentro. E isso vai transformar o meio artístico brasileiro. Essas influências estrangeiras. Tá bom? A banda Secos e Molhados, nós vamos ver aí que ela se parece muito com o fenômeno Kiss, né, que acontece no rock and roll internacional. E aqui o Brasil vai refletir essa potência que existia lá fora. Beleza? Esse é o nosso recorte de hoje. A banda Secos e Molhados, bandas alternativas e outros movimentos, envolvendo aí década de 60 até 80. Tranquilo, galera? Fique à vontade para interagir, participar, perguntar, tá? A galera que já estiver conectado aí, galera de Pajeú já marcando presença, nossa querida Marlene. Meus amores, já compartilhe o link, vamos encher essa sala de gente boa, tá bom? Hoje, sextou, meu povo, vamos de música, beleza? Então vamos chegar aqui para o material que tem muita coisa boa para a gente analisar hoje. O nosso percurso traçará aí esse conceito, essa percepção sobre a banda Secos e Molhados e essa, digamos assim, essa potência artística brasileira, comandada aí por Ney Matogrosso, né? Grande artista performático, uma das vozes mais afinadas do Brasil. O Ney Matogrosso era daqueles que dançava, cantava, rodopiava e a voz nem tremia. Muito interessante a técnica vocal dele, né? Entendeu esse contexto das artes da década de 60 a 80 e no final da aula, resolução de questões. Beleza, galera de Pajeú, São Francisco, Alferraz, um beijo para vocês no coração, meus amores. Esse é o nosso contexto. Então aí, Secos e Molhados foi uma banda brasileira da década de 70, cuja formação clássica consistia em João Ricardo, vocais, violão e harmônica. A harmônica é um instrumento norte-americano, né? É uma espécie de teclado, parece um piano. Ou até mesmo a própria sanfona, né? Ney Matogrosso no vocal, Gerson Conrad, violões e vocal. João Ricardo havia criado o nome da banda sozinho em 1970, até juntar-se com as diferentes formações nos anos seguintes e prosseguir igualmente sozinho com o álbum Memória Velha. Interessante que o nome Secos e Molhados surge de uma visualização de uma placa, tá? Uma placa que estava enganchada num ferro velho, algo assim, né? E aí o João Ricardo viu aquela placa e achou aquele nome interessante, tá bom? A galera de Canavieira também chegando, salve Diogo, Cauã, tamo junto, galera, um abração no coração. Então, vejam que a imagem do disco, a capa do disco, ela já é totalmente diferenciada, né? Diferenciada. Lembrando que esse movimento, ele é pós a Tropicália. No final dessa aula, a gente vai voltar para o tropicalismo, tá bom? Agora, observem que no tropicalismo, os artistas eles tinham uma espécie de glam rock, que era aquele rock mais galanteio, uma vestimenta mais, digamos assim, mais social. E aí os Secos e Molhados quebram esses padrões, né, de vestimenta, de indumentária, trazendo uma roupa, digamos assim, extravagante, cores muito fortes, né? E uma pintura
uma pintura body art bem marcada. Influência também do fenômeno norte-americano chamada Kiss, ou é em inglês, hein? A banda Kiss. A banda Kiss usava, sim, essas maquiagens bem interessantes, tá? E é uma espécie de cópia. Muitas inspirações de lá para cá, tá? E a gente vai literalmente adaptando, copiando, fazendo releituras, né? A própria Legião Urbana, quem lembra da banda do Renato Russo? Legião Urbana era uma banda que surgiu inspiradas em contexto norte-americano, rock and roll americano. Beleza, galera? Então, Secos e Molhados vai ter essa referência mais extrovertida, mais extravagante. Houve muito preconceito para o início da carreira dessa banda. Até mesmo porque o Ney Matogrosso, ele é muito performático, né? Rebola muito, canta muito, é expressivo no palco e conquistou milhares e milhares de fãs. Tanto é que nós vamos ter festivais aí, galera, que vamos literalmente quebrar recordes. Entramos até para o Guinness Book, tá? Com a quantidade de pessoas que participavam desses festivais aqui no Brasil. Os grandes festivais, né? Então, a técnica aí, ó, como se fosse a natureza morta. Quem lembra da técnica chamada natureza morta? Você pega uma espécie de mesa e coloca várias frutas. Você pinta, né? É uma pintura, uma espécie de técnica de pintura, onde você vai pintar ali diferentes tipos de frutas, legumes, etc. E aí eles colocam a cabeça deles em bandejas. Olha que interessante, galera. Eles pegam uma técnica da pintura e trazem para a capa do disco. Mas há uma crítica em torno disso. Em épocas de ditadura militar, você não poderia compor de qualquer forma. Nós vamos perceber até uma questão de imposições de temáticas pela própria ditadura, né? Lá no Cinema Novo, eles criaram a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes. Só que aí eles vão querer os filmes dentro das intenções, né, de épocas de ditadura militar. Beleza, galera? Então há uma crítica aí nessa capa, há uma reflexão. Veja que o olhar deles é um olhar assim meio... como é que a gente fala? Meio apático, ao mesmo tempo como se estivesse ali a esperar por alguma coisa, né? Tá bom? Porque nós vamos ter uma novidade no campo musical brasileiro. Isso é uma grande realidade. Tanto é que esse movimento da banda Secos e Molhados vai deixar uma geração inteira com novas propostas musicais. Novas propostas musicais. Sobretudo o lado mais underground, né? Sem essa coisa mais social ou tradicional demais. Firmou, meus amores? Tranquilos? Secos e Molhados, banda que surge aí na década de 70, tá? Com uma expressão altamente interessante. Olha aí, ó. No começo, as expressões, as apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e maquiagem extravagantes, fizeram a banda ganhar imensa notoriedade e reconhecimento, sobretudo por canções como Vira, Sangue Latino, Assim Assado, Rosa de Hiroshima, que misturam danças e canções do folclore português, como Vira com críticas à ditadura militar e a poesia de Cassiano Ricardo. Então, galera, olha só a mistura de elementos visuais, né? A gente tem aí, ó, figurino, maquiagem extravagante. E isso chama a notoriedade e reconhecimento do público. Por quê? Porque a música, ela tem um tom de crítica, tá? Danças e canções do folclore português, como se fosse uma imposição cultural, assim como a própria ditadura vem trazendo limites à arte, né? Então veja que os Secos e Molhados começam a introduzir
uma percepção e esse engajamento a uma ação social, literalmente, né? O público começa a ter uma reflexão em torno de época de ditadura e a comunidade vai reagir a isso, né? Continuando, a poesia de Cassiano Ricardo, Vinícius de Moraes e Oswald de Andrade, Fernando Pessoa e João Apolinário, pai de João Ricardo, com o rock pesado inédito no país, galera. Até então, a bossa nova, a tropicália, eram tudo caladinho. A própria bossa nova cantava bem baixinho. Né? Observem que a música, a bossa nova, ela é uma mistura de samba com jazz. Só que eles usam essa vozinha meio termo, né? Até mesmo porque o contexto, você não poderia estar levantando muitas críticas ao governo, né? Você era perseguido, era exilado e etc. Ok? Fez a banda se tornar um dos maiores fenômenos musicais da época. Agora vamos lá. Para o público dos Secos e Molhados, tinha que ter padrão internacional, né? Então, como eu falei para vocês no começo da aula, eles se inspiravam em outras bandas, sobretudo a banda Kiss. Quem já viu aí a banda Kiss? Eles usam uma maquiagem, né? Parecem uns palhaços, uma maquiagem esbranquiçada, uma roupa bem exótica, extravagante, uma indumentária sofisticada, digamos assim, né? Mas que trazia também um rock and roll crítico, um rock and roll com aspecto social também, tá bom? E o que a gente tem que perceber também é essa fusão de habilidades, tá? Vou colocar aqui essa percepção para vocês. Ó. Os temas sociais. Vou apagar esse S aqui. Os temas sociais ligados ao dia a dia das pessoas. Agora, a expressividade pela novidade sociais seria o quê? A liberdade de expressão. Os artistas estão buscando mecanismos de comparação com outras culturas para mostrar, olha, aqui é uma repressão. Aqui a nossa temática ela está sempre envolvida com a política. Porque era o contexto do Brasil da época. Desde a colonização até hoje, nós temos esses conceitos aí políticos bem marcados, né? Hoje mesmo vivendo aí pessoas que brigam por política, por partidos e ao final de tudo, todos nós pagaremos na mesma moeda, né? Estamos no mesmo barco, não adianta brigar. A gente tem que se harmonizar, é ou não é? Galera, vamos anotar isso aí rapidinho. Vamos deixar isso aí gravado para vocês, tá? Ó, essas três premissas é interessante a gente perceber para esse movimento musical aí já na década de 70, beleza? José, vamos colocar aí 2 minutinhos para a galera, façam um print e anotem essas características aí das apresentações dos Secos e Molhados com essa fusão de imagem, né, ó, e maquiagens extravagantes, fazendo com que o público reconheça, inspirados em temáticas de outros países. Beleza? José, 2 minutinhos para a galera, já a gente volta, pô.
Beleza, beleza, beleza pura, meu povo. Anotaram, galera? Tranquilidade? Olha aí o Ebert Leite chegando. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Tá? Vamos para frente. Olha aí, Secos e Molhados estão inscritos em uma categoria privilegiada entre as bandas e músicos que levaram o Brasil da bossa nova à tropicália e então para o rock brasileiro. Pegaram aí a linha do tempo, nós estamos à frente, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar para falar da tropicália. Falamos em aulas anteriores sobre a Jovem Guarda, né? A bossa nova. Lembre-se que a bossa nova eles cantavam de uma forma mais calminha, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não tinha toda aquela potência como os Secos e Molhados vai trazer de um rock and roll mais underground, mais pesado, mais progressivo. Até mesmo porque eles já estão pós-ditadura, ou final da ditadura. Então eles vão ter uma voz mais ativa, né? A revista Rolling Stones é uma revista brasileira e trouxe aí Ney Matogrosso como uma das performances mais, digamos assim, mais importantes da música brasileira da época, né? O deus do sexo da música. Olha aí como é que ele foi colocado. Muito interessante a expressividade de Ney Matogrosso, né, galera? Foi muito preconceitualizado no início, até mesmo porque ele dançava rebolando para dedéu. E era essa malemolência dele, essa quebra de preconceitos, foi que fez a banda Secos e Molhados ser reconhecidos aí mundialmente. Tá bom? Um estilo, esse rock brasileiro, que só floresceu expressivamente nos anos 80. Então nós temos toda uma caminhada até esse rock brasileiro se formatar. E interessante, galera, que é que nós vamos trazer aí, ó. Aqui em Teresina, por exemplo, muitas bandas misturam rock com forró, rock com reggae, rock com bumba meu boi. É uma característica que gerou no Brasil como um todo, né? Essa fusão de ritmos de várias culturas. Por exemplo, a relação que a gente tem hoje do Mangue Beat no Recife, que é a mistura do rock and roll com o maracatu. E aí nós temos o movimento Mangue Beat, que foi iniciado pelo querido saudoso, né, em memória, o Chico Sainz. Hoje lá tem uma banda chamada Nação Zumbi. É uma das bandas de rock and roll brasileira mais pancadas do cenário atual. E eles misturam rock and roll com maracatu, que é um ritmo rural, um ritmo, digamos assim, regional. Tá bom? Continuando. Seus 2 álbuns de estreia incorporaram elementos novos à MPB, que vai desde a poesia e o glam rock ao rock progressivo. Então, olha só, galera, essa mistura de novos elementos à música popular brasileira. Instrumentos diferenciados, estilos musicais diferenciados. E isso serviu de influências para várias bandas que não aceitavam a MPB como expressão. Lembrem-se, a MPB ela tem esse caráter também mais tranquilão, né? Mais poético. E os Secos e Molhados já trazia esse rock mais progressivo. Então há uma intensidade emotiva, artística, envolvida nas obras dos Secos e Molhados. Sobretudo porque eles engajam ou fazem a sociedade pensar, tá bom? Essa influência, referência para várias gerações, isso é muito, muito interessante. Agora mesmo, recente, tivemos aqui em Teresina um festival Girassol. Bandas locais e bandas nacionais. E as bandas nacionais geralmente deixam influências para as bandas regionais. Aqui em Teresina tem um cantor chamado Hugo dos Santos, que ele fez um show muito massa no Girassol, nesse festival que aconteceu no final de semana agora passado. E o show dele, muito parecido com o show do Emicida. E o Emicida chega com uma inspiração para todos daquela banda, né?
Então veja que esses festivais, essas bandas que servem como referência, elas modificam o contexto. Modificam o contexto, tá? No que diz respeito à estética musical, à letra de música, à instrumentação. O rock internacional, ele tem instrumentos caríssimos. Por exemplo, uma guitarra, um contrabaixo, um teclado, uma bateria, são instrumentos caros. Então, isso vai ser incorporado à música brasileira. De tal forma que vão gerar novos investidores, né? Nós vamos comprar toda uma parafernália de instrumentação, sobretudo com características norte-americanas. Olha aí o nome da revista brasileira, ó, Rolling Stones. Eles criam uma revista com o nome internacional para dar mais visualização. Isso é um jeitinho brasileiro, galera. Nós brasileiros damos um jeitinho para tudo, né? Então, referência para uma geração de bandas underground. O que quer dizer underground? Que tem uma maior liberdade de criação, poética, de mensagem. A MPB, a Bossa Nova e a Tropicália ainda tinham as amarras da ditadura. Tinha as amarras da ditadura. Beleza? Não podia falar qualquer coisa, né? O grupo continuou a ganhar a atenção das novas gerações em 2007, quando a Rolling Stone Brasil posicionou o primeiro LP em 5º lugar na sua lista dos 100 maiores discos da música brasileira. E em 2008, a Los 250 Essential Albums of All Time Latina Alternative, do rock ibo-americano, colocou na 97ª posição. Então vejam que essa ideia da mídia, né, vamos pegar aqui a revista Rolling Stones, nós vamos falar também na TV Record, né, na TV Globo, nós vamos falar também porque nós temos esse aparecimento, né, as mídias, TV, rádio, revistas, shows e etc. Né? Todas essas características aí, nós vamos perceber que é uma alavanca para a música brasileira. Sobretudo, como compartilhar isso. Olha, veja que nós estamos aí na década de 70. Hoje você faz uma música, você compartilha ela em rede, em 1 minuto ela pode rodar o planeta. Olha que maravilha a internet, né? Você compartilha hoje sua música com o mundo inteiro. Em questão de segundo, todo mundo já está ouvindo sua música. Beleza, meus amores? Querem anotar isso aí rapidamente também? José, vamos botar aquele minutinho, só 1 minuto para a galera. Faça um print, anote aí o que está em destaque, tá bom? Já a gente volta, amores.
Beleza, 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 galera esperta. Anotaram aí, meu povo, tranquilo? Olha aí, galera de Uruçuí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo, Piripiri, Floriano, Colônia do Canidé, Pajeú. Uau, um abraço no coração de vocês, galera. Vamos lá, vamos pra frente, olha. Qualquer banda que você veja aí que mistura rock com reggae, rock com forró, rock com bumba meu boi, nós temos uma influência aí dos Secos e Molhados. Beleza? Que trazem essa pegada mais progressiva, um rock mais vibrante, né? Mais zoadento, vamos usar esse termo, para misturar com outras culturas. Ariano Suassuna, um dos grandes mestres da literatura brasileira, um dramaturgo também, né? Escreveu lá O Alto da Compadecida. Quem lembra? João Grilo e Chicó. Não sei, só sei que foi assim, né? O Ariano Suassuna era um crítico a esse tipo de misturas. Por exemplo, ele dizia que o rock... Ele é Ariano Suassuna. Dizia que o rock era um estilo sujo. Eu não entendia porque que ele dizia isso, mas o rock para ele era sujo. E ele diz que se misturar uma sujeira com uma cultura regional que ela é pura, isso era poluição musical. Ele foi bombardeado de críticas, né? Porque é muito tradicionalista. Não queria essa mistura, essa novidade. E hoje, de fato, o Mangue Beat, no Recife, é um fenômeno mundial, né? A boa parte do Spotify, da Nação Zumbi, ela é ouvida fora do Brasil. Olha que interessante. Uma banda que mistura rock and roll pesado com maracatu, que é um ritmo regional. Tá? Aqui em Teresina eu poderia falar umas 6 bandas, ó. Temos o Conjunto Rock Moreira, Banda Narguilé Hidromecânico, Os Caiporas, a Banda Itapíula, tem o Vale do Até também. A galera mistura essa pegada de rock com outros estilos musicais. Por isso que a gente colocou aí, ó, referência para uma geração de bandas underground, né? Uma geração de banda que queria trazer essa novidade. Beleza, galera? Origem do nome. O nome de uma banda geralmente é bem engraçado como é que ela surge. Ou ela demora muito para surgir, ou ela surge de uma forma inesperada, de qualquer forma, ou de uma forma muito simples. Nesse caso aí, o João Ricardo disse que num dia chuvoso, viu uma placa de armazém balançando, anunciando Secos e Molhados. Então ele tirou o nome da banda de uma placa, de um armazém, né? Estava ali balançando, como se estivesse folgada, ou prestes a cair em Ubatuba. Isso lhe chamou a atenção. Antes mesmo do surgimento da banda, surgiu a ideia do nome e alguns outros conceitos foram se formando. Passaram uma grande temporada em Crixás, justamente em Ubatuba, né? E vejam, galera, que os cabelos, os estilos imitam bastante os Beatles. É ou não é? Cabelo longo, barba longa. Há uma digamos aí, quase que uma cópia, né, para o estilo que fazia sucesso fora, na Inglaterra, né? Os Garotos de Liverpool. Lembra que os Beatles ficaram famosos, sobretudo com os videoclipes, né? Os Beatles achavam os festivais, as casas de show muito histéricas, porque o público gritava muito. Então eles começaram a criar videoclipes. Depois nós vamos ver que aqui no Brasil, ao invés de criar o videoclipe, a gente fez programas de TV ao vivo. Assim como ainda é hoje, só que é gravado, né? O Faustão hoje é gravado. O Caldeirão do Hulk, né? Que tem bandas que se apresentam ao vivo, enfim. Beleza, meus amores? Então, o nome da banda geralmente é algo que demora um pouco para surgir, né? Eu tenho uma banda, eu saí da banda, a banda ainda existe, a banda Rock Moreira. O nome da banda ia ser Burro a Óleo Diesel. Que não sei se teria tanto efeito como o Rock Moreira teve, né?
Roque Moreira foi um grande radialista aqui da nossa cidade, que ele era uma espécie de telefone social, porque todo mundo ligava para a rádio e ele passava a mensagem na rádio para todos. Então é uma comunicação em massa, literalmente o Roque Moreira, né? E a gente prestou essa homenagem a esse grande comunicador da nossa região, aqui de Teresina. Era interessante, galera. O Roque Moreira começava o programa dele. Daí estamos às 14h24. Vamos prosseguir com o seu programa Seu Gosto na Berlinda, onde o roteiro musical é feito pelo próprio ouvinte. Gostaríamos de falar também que a dona Marinha está esperando o seu Toninho lá debaixo do pé de piqui, que ela está mandando uma carga de farinha, 2 bodes amarrados pelos pés e um porco, para o senhor pegar cedo, porque os bichos estão com sede. E isso ele falava na rádio, para todos ouvirem. Era como se fosse um mecanismo de comunicação em massa, tá? E aí a gente prestou homenagem a esse grande radialista. Então, para a gente criar um nome de banda, tem que ter um contexto. Veja que para ele foi algo muito simples. Viu uma placa balançando e ali já ficou, já chamou a atenção dele. Ok? É interessante o surgimento de nome da banda. Olha aí, formação clássica entre 73 e 74. No dia 23 de maio de 1973, o grupo entra no estúdio Prova para gravar em sessões de 6 horas por dia, durante 15 dias, em 4 canais, seu primeiro disco, que vendeu mais de 300 mil cópias em menos de 2 meses. Galera, os caras passaram 15 dias para gravar, e em menos de 2 meses venderam 300 mil cópias. Hoje você grava, posta agora, mais tarde já podemos ter 300 mil visualizações. É ou não é? É algo surreal. É algo surreal. As visualizações hoje, tem gente que está ganhando dinheiro com isso, né? Postam vídeos, quanto mais visualizações, vai entrando ali um cachê, virou até uma espécie de profissão. Assim como as TVs e a rádio geravam ibope e audiência. Então eles mediam o sucesso de uma banda por meio do ibope ou por meio da audiência. Midiática, ou não é? Outra coisa, para você gravar no estúdio, antigamente, você pagava por hora. Vamos botar aqui mais ou menos R$100 uma hora. Então, quando eu tenho aí 6 horas em 15 dias, vai ter um valor bem interessante, né? Um valor bem interessante aí. Era basicamente esse valor que a gente pagava. Hoje você grava sua banda no celular. Se tiver um celular que tem uma memória legal, que tem um microfonezinho bacana, você consegue gravar com boa qualidade uma música. Tá? Aplicativos que tem aí no Play Store, né? E entre outras plataformas aí, aplicativos gratuitos. Então, abriram-se as portas da indústria fonográfica. E hoje, veja que o CD ele ficou em desuso. Nessa época aqui, a galera gravava o LP, long play, é aquele disco pretão, disco vinil, tá? Long play, né? LP significa long play. E ele tinha um lado A, lado B. É o disco vinil. Hoje, quem tem disco vinil virou um artigo de luxo. É? Olha, o CD está obsoleto. Quase a gente não usa mais CD. DVD também. Ficou obsoleto, né? Porque essas mídias, elas vão sendo substituídas. Agora, olha que interessante. Nada substitui o vinil. Como assim, tio? A qualidade do áudio. Tio, mas o vinil ele fica chiando. Pois é, aquela chiadeira, ela é real. Quando você passa o som para o computador, ele fica digitalizado. E é como se ele ficasse robotizado. Beleza? Então, essa percepção de qualidade sonora, de mecanismo, né, os meios que a gente propaga a nossa arte, isso estava começando a trazer novas sensações. Eu quero o CD dessa banda. Eu quero ver o encarte. Eu quero ler o encarte. Olha, era muito massa quando a gente ganhava um CD, né? Hoje ninguém ganha mais o CD, ó.
que deu agora? Tudo na rede, né? Tudo em nuvens. Então, hoje você compra a plataforma, você pode ouvir no seu celular, no seu carro, no seu computador e tal, tal. Você paga um preço, mas o encarte também é virtual. Interessante que gastava-se muito também para você poder imprimir um disco, tá, galera? No CD da banda Rock Moreira, eu lembro na época, 2006 ou 2007, nós gastamos R$6.000 só de impressão de disco. A capa, o encarte, né? Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Tá bom? Eram 300 cópias, girou em torno... Não, perdão, eram 1.000 cópias. Foi em torno de R$6.000. Só a impressão, fora a gravação. Isso foi um projeto pela lei a Tito Filho. Né? Continuando aqui, galera. Gravaram o seu primeiro disco, mais de 300.000 cópias. Olha aí, ó. É interessante a gente ter essas quantidades para a gente perceber a potência. Né? 4 canais. Olha, hoje você vai gravar no estúdio, o estúdio tem uma mesa de 36 canais. Você pode botar 36 microfones para captar do jeito que você quiser. E antigamente era mais restrito, era mais diminuto. E a qualidade sonora não era tão potente, digamos assim, né? Tá bom? Os Secos e Molhados se tornaram um dos maiores fenômenos da música popular brasileira, batendo todos os recordes de vendagens de discos e público. Então, além dessa vendagem, a quantidade de pessoas, eles quebraram muitos preconceitos, né? Ney Matogrosso, assumidamente, ele tem uma vida liberta dessas amarras tradicionais, né? Um cara altamente vital, digamos assim, altamente astral, né? E cantava muito bem. E ele não se importava com as críticas. Isso foi o que fez dele sucesso. Não parar com a crítica alheia. A crítica engoliu Ney Matogrosso pela sua qualidade artística e pessoal também, né? O disco era formado por 13 canções, geralmente tanto de um lado e tanto do outro. Lembra lá que o disco era lado A e lado B? Que a gente tinha que ir lá, tirar a agulhazinha, virar o disco, né? O papai ficava zangado quando eu fazia os squash. Passava o disco para frente e para trás, para dar o DJ, né? A gente brincava muito com isso, né, galera? Olha aí, ó. As canções mais executadas foram Sangue Latino, Ouvira e A Rosa de Hiroshima. O disco também destaca inúmeras críticas, olha aí, mais uma vez, a ditadura militar que estava implantada no Brasil. Em canções como Blues Alternativo, Primavera nos Dentes e o rock progressivo Assim Assado, está de forma mais explícita em versos que personificam uma disputa entre o socialismo e o capitalismo. Então veja que a letra, ela engaja as pessoas com o contexto que estão vivenciando. Tá? É uma música, literalmente, que tende a abrir os olhos, né, das pessoas. Até mesmo a capa do disco foi eleita pela Folha de São Paulo como a melhor de todos os tempos de disco brasileiro. Então vejam que esse contexto midiático, ele é interessante porque ele começa a trazer novos prazeres. Uma vez que muitas pessoas gostaram daquele som de guitarra, harmônica, baixo e bateria, o meu ouvido começa a pedir esse tipo de som. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui uma tribo indígena. A tribo indígena, ela usa instrumentos artesanais feitos com sementes, couro de animais, troncos de árvores, madeira, cordas feitas com tripas de animais, etc. De tanto eles ouvirem aqueles instrumentos, passa para a cultura deles, aquilo fica marcado, eles conhecem todos aqueles sons. Quando chega um instrumento novo, o ouvido, eita, que som é esse? Que coisa interessante. Ele começa a chamar aquele som, né? O nosso ouvido adora novidades. Então esse contexto de música nova, de gravações, com instrumentos interessantes, instrumentos que fazem parte de outra cultura, vão trazer para a gente novos prazeres musicais.
Beleza, galera? Tranquilidade? Show! Olha aí, o sucesso do grupo atraiu a atenção da mídia, que os convidou para várias participações na televisão. E aí, mais uma vez, galera, TV surge no século XX. A TV foi usada em guerra. Depois vem pra gente como mecanismo de entretenimento, de comunicação em massa. Então, para eles, é muito mais interessante apresentar na TV para milhares de pessoas assistirem do que o próprio programa, mas eles faziam o contrário. O programa e a TV lotada. Olha aí o Maracanãzinho. 30 mil pessoas dentro e 90 mil pessoas fora. Galera, 90 mil é a capacidade, eu acho que é do Maracanã, né? Ou é 90 ou é 80 mil. Capacidade do Maracanã. Capacidade pública do Maracanã. O Maracanãzinho é um estádio, não, é uma quadra. Um ginásio poliesportivo. A gente vê muito o Maracanãzinho em jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, aqui no Brasil. Né? E é um ginásio gigantesco. E tá aí o show da banda Secos e Molhados. Olha a quantidade de pessoas que estão no Maracanãzinho. Em fevereiro de 74, perdão, bem aqui, ó. As mais relevantes foram as especiais do programa Fantástico da Rede Globo. Sempre apareciam com maquiagens inusitadas, como a gente colocou agora há pouco, né? Roupas diferentes, sendo uma das primeiras e poucas bandas brasileiras a aderirem ao glam rock. Em fevereiro de 74, fizeram um concerto no Maracanãzinho que bateu todos os índices de público jamais visto no Brasil. 30 mil pessoas dentro e 90 mil pessoas fora. Também em 74, o grupo saiu em turnê internacional, que, segundo Ney Matogrosso, gerou oportunidades de criar uma carreira internacional sólida. E, meus amores, eu digo para vocês, muitas das músicas brasileiras são mais reconhecidas fora do que dentro. Olha, nos Estados Unidos, a bossa nova, ela é ouvida constantemente em elevadores. Olha que interessante. É uma música calminha dentro do elevador, né? Com outra língua. As pessoas não vão parar muito para aquele raciocínio. É uma música que para eles, assim como tem música internacional que a gente não sabe nada do que está dizendo, mas acha legal. Tem traduções em inglês, traduções que a letra é muito rápida e a gente não entende, né? Isso acontece também daqui para lá. Muitas das músicas brasileiras são ouvidas, né, de uma forma natural, mas sem a interpretação da letra. Beleza, meus amores? Tranquilidade? Anotem isso aí, ó. Esse concerto de 74, recorde no Brasil, tá? 30 mil pessoas dentro do Maracanãzinho, 90 pessoas, 1000 pessoas do lado de fora. Então foi um fenômeno a banda Secos e Molhados. Assim como o Kiss, lá no estrangeiro, foi um fenômeno, né? Beleza, galera esperta? Olha aí o Maracanãzinho e o show, né, dos Secos e Molhados. Foi gravado ao vivo esse show, tá? Tanto é que a característica interessante desse contexto é você ter esse maquinário, ter as ferramentas para gravações ao vivo. Isso tudo vem de fora. Esse material estava vindo de fora, sobretudo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, galera, esses equipamentos, tanto a própria câmera filmadora, como algumas guitarras elétricas, pedaleiras, teclados, contrabaixos, vinham dos Estados Unidos. Aqui Armandinho, Dodô e Osmar que vão criar o pau elétrico, a primeira guitarra elétrica feita no Brasil. E era só um pedaço de madeira com um captador, chamado de pau elétrico, literalmente. Beleza? Show de bola? Vamos fazer uma anotação aqui rapidinho, galera. É interessante vocês terem esse recorte aqui, ó, de quebras de recordes, né?
um dos maiores públicos brasileiros. Só um minuto, tá? Josiel, coloca um minutinho pra galera, só um minuto, já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Olha aí a galera de São Gonçalo do Piauí, presente progressivo, né? Show, querido, e por aí, por aí. Olha, você atrair 90 mil pessoas, nem Jesus carregar esse monte de gente, né? 30 mil dentro, 90 mil fora, olha que interessante. Hoje, se você for para um cinema, tiver um filme religioso e um filme de guerra, a galera vai lotar o de guerra, é impressionante isso, né? Beleza? É impressionante isso, né? Então vejam que é uma potência assustadora. Tal fato é que o Ney Matogrosso logo mais vai seguir carreira solo, né? Trazendo aí novas e novas composições e deixando também de lado um padrão internacional, assumindo uma característica mais nacionalista. Essas bandas, galera, pegam lá de fora influências. Daqui a pouco dá uma olhadinha aí na banda Kiss, K-I-S-S. Vocês vão ver que o Kiss é uma banda que tinha muita semelhança com os Secos e Molhados. A verdade, os Secos e Molhados tinham muita semelhança com o Kiss, né? Porque eles já eram estourados fora. Beleza, meus amores? Galera, vamos tomar ali uma merenda rapidinho, 3 minutos. Vamos tomar essa garapada aí que tá aí. Tomar uma aguinha, né? Se possível, um suco. Vamos se hidratar bastante agora em BR Obró, meus amores. Beleza? Eu vou deixar essa imagem aí do show dos Secos e Molhados. Coloquem aí no YouTube de vocês, dá uma olhadazinha nas músicas, ouve as músicas, vê o show. A gente tem evitado aqui colocar músicas para não cair a nossa live do YouTube. Tá bom? Tem músicas que são protegidas por direitos autorais. Beleza, meus amores? 3 minutinhos, nossa pausa. Já a gente volta com o segundo momento da aula. Show! Voltamos já, amores.